gente, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com vocês, com mais uma aula. E hoje nós vamos trazer a história de Jesus para vocês, um breve histórico de quem foi Jesus, vida, morte e ressurreição, para que vocês tenham assim, um panorama bem geral de quem foi Jesus e como ele viveu nessa terra. E aí a nossa lição traz como título de destaque lá em João 1,15, que vem dizer assim: João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. E aí nós vamos começar a nossa aula de hoje para vocês. O título da nossa lição é Em Jesus, nosso irmão mais velho. Vale a pena lembrar que a gente está estudando nessa revista a questão da nossa crença, né? Então o título da nossa revista é Cremos, e hoje a gente vai estudar a segunda pessoa da Trindade. Lembrando que na aulinha passada a gente estudou a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai. A gente tem alguns objetivos com essa aula de hoje, né? O primeiro deles é conhecer Jesus, o segundo é estudar, conhecer também como ele viveu e como ele morreu, já que muito mais do que qualquer outro personagem da história, a morte e a vida de Jesus, a vida e a morte de Jesus, ela tem um significado muito mais especial do que qualquer outro personagem da história, até porque ele não vive e morre, né? Diferentemente de qualquer outra pessoa da história, ele tem um momento diferente, ele tem um momento muito especial, que é o que faz com que a gente encontre a nossa salvação, e isso vai ser tratado aqui. E o terceiro ponto é crer na ressurreição e na divindade de Cristo, crer que ele é Deus. Essa senão, o ponto principal da nossa lição de hoje. Então a gente vai começar falando sobre esse Jesus, né? O Jesus de Nazaré, que é conhecido também como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como a Bíblia menciona. Ele é o Messias, ele é mestre, ele é Rei dos judeus, ele é o desejado das nações. Então existem várias denominações para a gente relacionar a Jesus. Jesus ele está presente do Velho ao Novo Testamento. Ele está presente de Gênesis a Apocalipse. Então ele é a pessoa que marca a história, né? Ele é o personagem que interfere na história. Ele é Deus se fazendo presente na nossa história. Tanto é que se você for estudar história, que é a minha área, você vai ver que a gente tem um momento de mudança, né? A história ela é marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a presença de Cristo aqui na Terra, ela muda a história do mundo e, principalmente, ela muda a nossa história. Então, esse Jesus de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia, né? A família dele estava ali em Nazaré, mas por conta do censo, da contagem dos habitantes, eles tiveram que ir para a cidade de onde eles eram, que era Belém. E naquele tempo ali, a região de Israel era dominada pelo Império Romano, né? E estava sendo governada por César Augusto. Então, naquele momento ali, eles queriam fazer o censo, a contagem dessas pessoas. E aí, uma das coisas que é mais importante dizer, que Jesus ele nasceu de um nascimento como nenhum outro. Ele nasceu de um nascimento virginal, ele nasceu da Virgem Maria, né? Maria foi escolhida entre tantas mulheres porque era santa, porque tinha uma vida reta diante de Deus, e o anjo Gabriel apareceu para ela falando dessa missão. E Cristo ele vem ao mundo com uma missão, que é a missão de salvar nós, né? De nos salvar do pecado. A missão dele é essa, é redenção, é redimir os nossos pecados. E aí Jesus teve uma vida completamente voltada em favor do outro, né? Jesus viveu a sua vida inteira pregando o reino, pregando o evangelho, em todas as áreas da vida de Jesus, né? Em todos os momentos que ele aparece, né, na Bíblia, ensinando, curando, libertando as pessoas, sarando feridas, curando de corações aflitos. Enfim, Jesus viveu
o id de Jesus, a vida inteira dele foi em favor do outro. Ele sabia que a obra redentora que ele tinha era essa, tanto que o sentido geral da obra de Jesus era o quê? Da obra redentora de Jesus morrer para que o pecador fosse salvo, né? E ele teve uma vida inteira em favor do outro, uma vida de devoção a Deus. Jesus não teve em nenhum momento nenhum pecado, né? Ou como a gente pode imaginar, né? A vida dele foi uma renúncia do começo ao fim, né? Eu não consigo pecar um dia sequer. E Jesus viveu toda a sua vida sem pecado. Ficar sem pecar. Ficar sem pecar. Um dia sequer, né? E Jesus viveu a sua vida inteira sem pecado, né? Jesus entendeu desde sempre qual era a sua missão nessa terra. Jesus perseguido desde sempre, né? As pessoas achavam que Jesus, que ele não era o filho de Deus. Os fariseus achavam que ele queria tirar a autoridade deles. E aí começaram a tramar a morte de Jesus, né? E apesar de toda essa perseguição, Jesus não desistiu de fazer o bem, ele não desistiu de pregar o reino de Deus, né? A palavra que ele veio ao mundo para pregar. E ele foi muito sofrido, né? A história de Jesus, ela me comove muito, principalmente quando ela se trata da morte e da ressurreição de Jesus, né? Me toca muito saber que alguém um dia na história se dispôs a morrer para que milhares de anos depois eu pudesse existir, né? Jesus morreu, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi torturado, massacrado, rasgaram suas roupas, colocaram coroa de espinhos na cabeça dele, que eu não consigo imaginar, né? Eu não consigo conceber a dor que foi tudo que Jesus sofreu. E eu ficava por muito tempo me perguntando, mas como eu poderia entender o sacrifício de Jesus, né? Eu pedi ao Senhor que o Senhor me fizesse, dentro de todas as minhas limitações humanas, compreender, ou não sei, o que quer que fosse, um pouco do que Jesus sofreu por mim, né? E aqui eu venho abrir um parênteses antes da gente entrar no último ponto, pedir para você, né? Aconselhar você, adolescente, que tem, com a permissão de Deus, a vida inteira pela frente, muitos anos para trilhar, tem todo o tempo do mundo, antes de vir responsabilidades de esposa, filhos, emprego para quem não trabalha. Busquem a Jesus, busquem a Deus com o fervor da adolescência de vocês, busquem a Jesus com a paixão que vocês jogam Free Fire, com a paixão que vocês ouvem aquelas bandas de K-pop, busquem a Jesus. Sabe, Jesus morreu para que vocês estivessem aqui assistindo a aula com a gente, né? Era para eu estar lá naquela cruz, era para você estar lá naquela cruz. Você não deveria, você não mereceria, nós não merecemos estar aqui, né? Mas Jesus fez isso por nós. E aí, tia, você é o nosso exemplo de como orar, de como pedir a Deus? Jamais, eu tô na última na fila da perfeição, né? Mas por já ter passado por esse período de adolescência, por já ter perdido tanto tempo com meus olhos nessa terra, eu tenho esse apelo para vocês, busquem a Jesus. Vocês têm tempo para isso, nós temos tempo para isso, né? Mas aí Jesus ressuscitou. Essa é a boa notícia, ele sofreu tudo isso e ele ressuscitou, né? No domingo de manhã, olha aí que coincidência, né? Ou não. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou. E uma das passagens que mais me deixa sensível na Bíblia é essa, de quando as mulheres chegam lá no túmulo, que a pedra do túmulo está afastada, né? E elas chegam e elas dão de cara com aquele anjo, né? Me dá até assim um calafrio na espinha de imaginar como foi incrível essa experiência, né? Dessas mulheres chegando lá. E aí lá em Mateus 28 vem contar que o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou como havia dito, né? Jesus não está lá naquele túmulo mais, ele ressuscitou como ele prometeu a nós que ressuscitaria. E ele está aqui do nosso lado, ele está aí do lado de vocês, onde quer que você esteja assistindo a nossa aula. Jesus vive, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, deve ser o nosso norte, o caminho para todas as entradas da nossa vida deve ser Jesus, né? Aqui fica de novo o meu apelo, como jovem ainda, mas que já passei pela experiência que vocês estão passando. Busquem a Jesus, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou por nós,
para que nós estivéssemos aqui. E leiam a Bíblia, leiam o que foi a obra de Jesus, né? O que foi a obra redentora, o que foi o sacrifício dele por nós, né? E eu vou ficar por aqui porque eu me empolgo muito quando o assunto é a obra redentora de Jesus, porque eu me emociono demais, né? Nós não deveríamos, foi por pura graça, quem somos nós para merecer qualquer coisa vinda de Jesus, mas estamos aqui, né? Dando essa aula para vocês. Então, o meu pedido maior é esse na aula de hoje: conheçam a Jesus, né? O livre acesso nós temos, ele está aí, para que vocês possam mergulhar nele. Então, para a gente encerrar, não esqueçam que Ele é Deus, né? Que Ele tudo pode, que Ele pode transformar, que Ele pode mudar, que é dele o senhorio da nossa vida, ou seja, Ele quem controla. A gente tem que se entregar a esse Deus, né? Já que Ele se entregou por nós, a gente tem que fazer a mesma coisa. Não vai ser do mesmo nível porque Ele é Deus, mas nosso maior motivo, nosso maior objetivo deve ser esse: se entregar a Ele para que Ele faça em nós a vontade dele. Então a gente termina assim a nossa lição. A gente se vê na próxima. Valeu, tchau.